Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Estamos mais um dia aqui nesse podcast do Rogério Zaite, do pastor Rogério. E hoje nós estamos aqui, ó, nesse ambiente maravilhoso, ao ar livre, na natureza, para gravar esse podcast. Nós não estamos em casa hoje nós estamos curtindo um pouquinho essa semana de férias que a gente tirou e nós estamos aqui no meio do mato. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo da maldição, os portais dimensionais da libertação. Mas antes de começar essa live, eu quero que você curte essa live, compartilha, se inscreva no nosso canal, seja membro, ative o sininho em todos, no nome de Jesus. Que você possa ser edificado por esse ensino, por esse estudo maravilhoso no nome de Jesus. E estamos aqui com o nosso pastor, o pastor Rogério Zaite, para nos ensinar sobre o ciclo da maldição. Shalom, pastor, a paz do Senhor. Todos, shalom, pastor. Estamos em mais um programa, né, um Zaitcast também. E hoje vamos falar sobre o ciclo da maldição. Estamos aqui, como ela disse, num ambiente aberto, né, ao ar livre, aqui na fazenda do Rei do Gado. É, E vamos falar um pouquinho de ciclo da maldição, os portais dimensionais da libertação. É um assunto, assim, muito polêmico para alguns, porque tem gente que não acredita nessas coisas. Aí problema, não posso fazer muita coisa. Mas a gente vai tratar de um assunto que é altamente espiritual e que, infelizmente, muitas pessoas têm vivido no seu contexto de vida, no seu contexto familiar. Espero que essa, live, esse podcast seja uma bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E eu te peço aí, como foi dito aqui, pode compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, gasta um tempinho aí, coloca lá, o sininho em todas e também, você que ainda não é membro, seja membro, porque você sendo membro, você nos ajuda a dar continuidade com esse programa, até porque a gente precisa, né, de recursos, a gente precisa de patrocinadores. Você quiser também ser um patrocinador do Zaite Cash, as portas estão abertas, tá bom? E que Deus abençoe aí. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. E para começar, pastor, qual é a exegética da palavra bênção? Bom, a palavra bênção, ela tá ligado aí a um termo hebraico chamado brachot, brachá, beraká. Essa palavra, na realidade, no original, ela significa autorização para prosperar. Então, toda pessoa que carrega uma bênção do Senhor, ela recebeu uma autorização para prosperar na vida. E quando a gente fala de prosperidade, são vários elementos. Por quê? Porque a bênção, que é a prosperidade, ela está ligada à saúde física, à saúde mental, vitória contra os inimigos, longevidade longevidade, tá? Tá ligada também a bens financeiros, a bens materiais. Olha o tanto de coisa que a palavra brahot está ligada. Então, uma pessoa, quando ela carrega a bênção, ela carrega longevidade, ela carrega vitória contra os seus inimigos, ela tem saúde física, mental. Tudo isso está ligado à bênção. Então, a bênção do Senhor, ela nos autoriza a prosperar, ela nos autoriza a ter uma longevidade de vida, ela nos autoriza a ter vitória contra os inimigos, ela nos autoriza a ter bens financeiros ou bens materiais. Olha que coisa tremenda. Isso é bênção na nossa vida. E que possamos receber as bênçãos do Senhor. Pastor, e qual é a exegética da palavra maldição? Pastora Keila, a palavra maldição, ela já tem outros significados. Porque tá ligado aí a arar, que eles falam, né? Kilalau, ou kilalei, né? Que eles falam. É um termo, tá ligado também a Lashon Hará, que é um termo muito usado, que a gente fala que é o pecado da língua, porque maldição vem de mal dizer, ou seja, dizer coisas más. Toda pessoa que é praguejadora, ela tem palavra de maldição na sua boca. Pessoas que falam palavra torpes têm palavra de maldição na sua boca. É um tipo de maldição. E nós Agora, falamos, né, essa semana sobre isso, né? falamos, Entra você, lá no o canal. pessoal que não assistiu aí o episódio O Poder Espiritual das Palavras, assista, tá demais. Pastora Aquila dando lugar na terra, né? E foi maravilhoso porque tirou a dúvida de muitas pessoas. Então, quando a gente fala de maldição, nós estamos falando de algo que nos cerca com obstáculos. A maldição é como um cercado que nos cerca
para obstacular, ou seja, impedir de a gente alcançar o alvo em Deus. A pessoa ela não consegue avançar, ela não consegue romper, tem algo que lhe impede. Pode perceber, toda pessoa que carrega maldição, ela não avança, ela não sai daquilo. Eu sempre digo que a maldição, ela nos paralisa, ela nos faz estagnar na vida. Você quer romper, você quer avançar, você quer sair daquilo, mas você não consegue, porque você está cercado de obstáculos. Mas a palavra de maldição também, pastora Keila, ela está ligada a diminuir. Ela está ligada a um fator aí de desdenhar, ela está ligada a um fator aí, na realidade, que faz a pessoa ser envergonhada. Então a pessoa ela é uma pessoa constrangida pelas circunstâncias da vida. Ela não tem as coisas, ela vive de fracassos, ela vive de situações. Agora, a palavra que eu sempre conceituo sobre maldição é sofrimentos da vida. A pessoa que carrega uma maldição, ela sofre em alguma área da vida e isso perdura na história de vida dela. Então, a maldição é a autorização para você ser infeliz na vida. Se bênção é autorização para prosperar, a maldição é uma autorização para você ser infeliz. Quer dizer, a pessoa ela autoriza o mundo espiritual através do que a gente vai falar, legalidades, para ser infeliz na vida. Glória a Deus. Pastor, em que fundamento está a questão da maldição? Como se gera o fundamento da maldição? Qual é o fundamento da maldição? A maldição, pastora, ela tá ligada à desobediência, né. Então uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa que desobedece às leis do eterno, certamente você viverá maldições. Por quê? O fundamento da bênção é a obediência, o fundamento da maldição é a desobediência. Pastor, mas mesmo uma pessoa estando na igreja? Com certeza. Ah, mas nós não estamos em Cristo. Os crentossauro pira, né? Os teólogos de plantão. Porque eles falam que não existe maldição, e principalmente maldição hereditária. Só que eu pergunto, tá, e por que tem tanta gente dentro da igreja com esse problema? Por que tem tanta gente da igreja que a vida não muda, que continua na draga que tá? Continua nos sofrimentos? Porque quando nós estamos em Cristo, nós vamos se posicionando de tal forma que passamos a obedecer ao Senhor, porque antes éramos iníquos, desobedientes. Desobediência atrai maldição, obediência atrai a bênção. Então, podemos dizer, pastor, que a maldição é uma advertência divina, vamos colocar uma advertência dizendo que você está desobedecendo a palavra e por isso você está com uma maldição na sua vida. Na realidade, quando a gente fala que a maldição é um mal, de fato é um sofrimento. Mas ao mesmo tempo, é como a febre no corpo, a maldição. O que que é a febre no corpo? É um indicativo que tem alguma coisa errada no teu corpo. Então, a febre em si, ela é algo ruim, mas não é algo ruim. Ela é um alerta, olha, tem febre no teu corpo. Se tem febre, é porque tem algo no teu corpo que não está funcionando da maneira que deveria estar funcionando. A maldição não é diferente. Quando uma pessoa ela passa a viver coisas terríveis, sofrimentos, é um indicativo, é um alerta que tem alguma coisa errada na tua vida, que você precisa se reconfigurar, se reposicionar, que você precisa se examinar, autoexaminar, porque tem alguma coisa que não está sendo coerente com a palavra de Deus. Então a maldição, fundamento, desobediência, iniquidade. O que está por trás da maldição? Pecado, transgressão, iniquidade e abominação. É a quaternidade da maldição. Todas elas. Todas elas. Agora, a maldição, ela é usada, vamos colocar assim, ela é utilizada como um princípio da advertência divina. É Deus dizendo, muda a sua atitude, muda o seu comportamento, muda as suas palavras, porque tem algo que você está fazendo que está errado, não está em coerência com a minha palavra, e por isso que você está sofrendo. E é isso que você precisa entender. E qual que é a diferença, pastor, de provação e maldição? Porque muitos confundem aprovação com maldição
e a maldição com a provação. E qual que é a diferença das duas? As duas são iguais? Como que funciona? Provação, pastora Keila, ela vem e passa. Provação, Foi o que Jó falou, né? ação Passou, que né, nos na realidade. prova para sermos aprovados. Então eu sou provado para ser aprovado, mas a aprovação ela vem e passa, maldição vem e permanece. Então como que eu sei se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo, na realidade, amaldiçoado? É o tempo que você está vivendo isso. Meu, são vários anos, nada muda, então não é provação, é maldição. Ah, mas a Bíblia diz porque fulano, Abraão orou para ter um filho 25 anos, mas olha só, Deus teve que mudar a genética de Abraão porque ele veio da terra de pessoas idólatras. Ou você acha que Deus não teve que trabalhar na vida de Abraão? Entende? Ah, mas e 25 anos também que Ana orou para ter um filho, né? Que é Samuel. Mas Deus teve que tratar com Ana, porque ela era amargurada de espírito, ela tinha uma dor emocional. Existia algo nela que precisava ser tratado pelo Eterno. Então perceba, a maldição, ela vem e permanece. Muitas vezes somos provados por Deus, somos, é verdade. Deus nos prova para sermos aprovados. E Mas tem gente que está a vida toda na mesma situação. A maldição, pastora, ela gera o que eu chamo de paralisia, estagnação. É a mesma coisa. Você encontra um crente na rua, como que você está? Na prova. Como que você está? Um ano depois, ai, que luta. 2 anos depois, que tribulação. Quer dizer, a pessoa nunca sai daquilo. Tem alguma coisa que não está errado. É só você fazer um mapeamento das pessoas que estão à sua volta. A pessoa não muda, é sempre a mesma coisa, não tem um avanço, não tem um crescimento, continua na mesma estagnação espiritual, ministerial, conjugal, familiar. Você não vê uma melhoria na vida da pessoa. A maldição, ela piora a pessoa e nunca melhora. A aprovação vem sempre para melhorar você. é complicado, né, pastor? Pastor, cite um exemplo de maldição de bênção geracional. Por exemplo, a dos Estados Unidos, que você sempre gosta de citar, Foi né? feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente o nome agora do homem, é um nome em inglês, mas foi feita uma pesquisa, um mapa geracional entre dois homens. Um eu sei que é Jonathan Edwards, né? Ele está no livro, inclusive, Heróis da Fé. E tem um outro que é um nome, pra você ver, nem o nome a gente lembra, né? Quando a pessoa carrega a maldição. Mas é um homem Acho ímpio que é dos Estados Jake, Unidos. um negócio assim. É, Jake, alguma coisa assim. Mas é interessante porque fizeram um mapeamento e perceberam que na família desse homem, pegaram a família dele e da de Jonas Edward. E perceberam que na dele só tinha ladrão, bandido, traficante, carcereiro, só gente terrível, tá? Terrível, terrível. Só que fizeram também um mapeamento na vida de Jonatas Edwards. E na vida dele perceberam que na família teve presidente da República, teve senadores, teve advogados, teve grandes homens de Deus, pastores, líderes, pregadores. A gente vê a diferença. Existe a maldição geracional, mas existe a bênção geracional. Que a tua bênção Se derrame Rami. até 1000 Gerações. gerações. Você percebe? Bênção geracional. Agora, existe a maldição geracional. Então, a nossa vida, igual nós ensinamos os nossos filhos para carregar a bênção que nós carregamos e multiplicar isso na vida deles. Isso é bênção geracional. A Bíblia diz, lá no Salmo 112, que o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Como que se chama? Bênção geracional. O homem que teme ao Senhor, a sua posteridade será poderosa na terra. Bênção geracional. Agora, existe também maldição geracional, que se estende por causa de pecado, transgressão, iniquidade e abominação. Uma família que só tem pecado, que só tem transgressão, que só tem abominação, que só tem iniquidade, o que vai perdurar nessa família é a maldição. Então, esse mapeamento, ele nos mostra que nós precisamos, tá, estar inseridos na bênção e jamais na maldição. Pastor, e existe maldição hereditária? Isso afeta as nossas vidas? Afeta a vida do povo? Maldição hereditária. Muitos não acreditam, né, na maldição hereditária, mas existe? Como isso afeta?
verdade, pastora, maldição hereditária existe. Os grandes teólogos, eles entendem que não existe, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é verdade, eu concordo plenamente. Concordo com tudo que eles falam, eu só não concordo com uma coisa, que é o que gera a maldição hereditária. É o tipo de arrependimento que essas pessoas tiveram. Porque hoje tem um monte de gente dentro da igreja que nunca tratou o pecado. O cara vem para Cristo, levantou a mão, pronto, agora sou crente, aleluia, pronto. Agora você é uma nova criatura, tudo se fez novo. Que evangelho sem vergonha é esse? Que evangelho de superficialidade é esse? Uma pessoa para ser nova criatura, queridos, ela vai tratar pecado por pecado. Davi de Meller, o rei Davi, disse assim: todos os meus pecados te declarei. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos que confessar e tratar pecado. Agora, as pessoas vão para a igreja, elas muitas vezes nunca confessaram nada, nunca confessou adultério, nunca confessou aborto provocado, nunca confessou mortandades, nunca confessou cleptomania, nunca confessou os seus pecados. Não, agora eu sou crente, agora eu sou servo E do é no Deus livro de Altíssimo. Tiago que diz, né, pastor, assim: confessai os seus pecados um para com os outros, para que sejais curados. E confessar tem que ser com a pessoa certa, né? Não é sair confessando para Deus e o povo. Tem que ter uma pessoa ali, uma autoridade de Deus para confessar. Não é verdade, pastor? E quando a gente confessa, um dos princípios, queridos, do arrependimento é você confessar. Mas eu vejo muita gente confessando de uma forma errada. Confessou porque foi pego, porque foi descoberto, não por causa do arrependimento genuíno e verdadeiro. Nós temos que confessar o nosso pecado porque nós, de fato, nos arrependemos, nós queremos a mudança e a transformação. A questão é que hoje o povo vem para a igreja, não confessa nada, não trata nada com ninguém. Eu gosto muito daquela palavra, daquela passagem, pastor, de Zaqueu. Zaqueu era um judeu publicano, né, onde ele roubava impostos. E quando Jesus entrou na casa dele, olha só, é tremendo essa passagem. Quando Jesus entrou na casa dele, veio salvação. Por que veio salvação? Como ele era judeu, o Zaqueu, né, pastor? Ele sabia da Torá, porque quem é judeu estuda a Torá desde pequeno. E um dos mandamentos da Torá era: se você defraudar o seu irmão, roubar dele, você tem que devolver o dinheiro que você roubou e mais um quinto em cima, ou seja, 20% em cima. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e houve aquela Jesus tocou naquele lugar, naquele ambiente na vida de Zaqueu. Zaqueu entende, ele é um bom entendedor da palavra, ele se arrepende e ele fala para Jesus, ele confessa para Jesus: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir não só 20%, o arrependimento foi tão grande na vida dele, que ele falou assim: não vou restituir não só 20%, mas 4 vezes mais daquilo que eu tenho defraudado. E isso é o verdadeiro arrependimento. E para estar na palavra, eu vejo Zaqueu assim, sabe, gente, batendo de porta em porta daquele que ele roubou e falando assim, ó, tá aqui, ó, o valor, tô te devolvendo 4 vezes mais, porque agora eu sou curado, transformado, me perdoa se eu te defraudei. Então eu vejo essa cena, que é muito difícil de você olhar e ver um cristão fazer. Porque olha só, às vezes a gente está dentro da igreja, o irmão às vezes magoa o outro, não quer nem pedir perdão por magoar o outro. Imagina bater na porta de quem deve e falar assim: olha, me perdoa que eu te roubei, eu estou te restituindo o valor. E é por isso que as igrejas estão doentes, porque não trata, a pessoa não se arrepende, não pede perdão. É o povo dentro da igreja, um querendo competir com o outro e não pede perdão, não vive. Eu não sei como esse povo vive dentro da igreja, não é, pastor? Na realidade, pastor, é isso aí tudo que você falou. Então, assim, pastor, você acredita em maldição hereditária? Acredito, como eu acredito muito mais ainda na bênção Uhum, hereditária. Existe maldição hereditária? Existe, mas também existe bênção hereditária. Então, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, vamos lá, ela tem que estar em Cristo, ser uma nova criatura, é se arrepender dos seus pecados, tá? sim. É pedir perdão para Deus por pecado.
Ah, mas Deus já me perdoou. Eu nunca vi, Deus perdoar alguém que nunca confessou pecado. Pois é. Ah, não, ó, eu fiz em pensamento. Ah, toma vergonha na sua cara, vai. Ah, com todo respeito, vai. Você falar que você se arrependeu, queridos, e outra, pecado se trata de diversas formas, não é só confissão, pastora. Ora, Não, Zaqueu, Zaqueu não tratou somente com confissão, ele confessou, eu sou ladrão, eu preciso restituir o que eu roubei, mas ele foi, fez o devolver quê? Ele foi bater de porta, literalmente, queridos. Ó, de de porta em porta em porta porta. pedindo perdão. Tem gente que para realmente viver o evangelho verdadeiro, vai ter que bater de porta em porta pedindo perdão. Hoje o evangelho, ele é muito raso, ele é supérfluo, porque as pessoas estão dentro da igreja, nunca trataram o adultério. Tem homem que fala: "Nossa, agora eu sou crente", mas nunca tá falando para a esposa que adulterou, que vivia em casa de prostituição. Eu já a gente trata isso o tempo todo. Gente que está dentro da igreja, mas que, olha só, queridos, já é promíscuo, é, já foi em casa de prostituição e a esposa tá lá em casa, puritana, boazinha e nem sabe das atrocidades sexuais com o marido, ou vice-versa, a esposa já cometeu. E aí eu falo pra você, você acha que uma pessoa dessa não vai gerar uma maldição hereditária ou não vai viver uma maldição hereditária? Vai, até porque existe um fator. A iniquidade, ela ativa o poder epigenético. Esse é o problema. E aí você tem que estudar um pouco de epigenética para você discernir algumas coisas. Existe maldição hereditária? Existe, mas não deveria existir. Por quê? Porque a partir do momento que você realmente entrega a sua vida a Cristo, essa maldição é quebrada. Você concorda? Isso é extirpado da nossa. Quando eu entrego minha vida para Jesus, isso é quebrado. Existe a maldição do passado, né, dos nossos ancestrais, que quer tocar na nossa vida. E existe a maldição ligada, pastora, à nossa atualidade, é uma maldição contemporânea, é aquilo que eu faço. Então vamos lá, é as duas leis da libertação. É a lei da herança e a lei da responsabilidade. Existe a maldição ligada à herança e existe a maldição ligada à responsabilidade pessoal. Então tem gente hoje que está vivendo maldições por causa de uma herança espiritual e familiar que você recebeu. Agora, tem gente que está vivendo uma maldição por uma responsabilidade pessoal. Romanos, capítulo 14, 14 e 12, né? 12 ou 14, 14 e 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Então a pessoa, ela comete os erros, ela faz a coisa errada e acaba sofrendo. Por exemplo, você falou agora, uma pessoa que guarda a mágoa do outro o resto da vida, isso é maldição. Ela não vai ter bênção. E é E tá tão cheio de gente assim na igreja. E é tanta Pois é isso? maldição esse negócio da pessoa guardar mágoa, né, pastor? Porque é comprovado cientificamente que se a pessoa é rancorosa, amargurada, ela gera câncer dentro dela. Olha aí. Não é verdade, pastor? É, e você sabe que aí também entra um fator É epigenético. epigenético. Por quê? Porque isso pode afetar a sua descendência. Então, queridos, existe sim um cenário hereditário que a gente precisa entender. Agora, pensa só, vamos mudar o cenário, vamos falar de bênção hereditária. Você é um servo de Deus, você quando se converteu, pediu perdão, tratou, se arrependeu, se quebrantou. Aí hoje você está vivendo uma situação ruim, pode ser o tempo, pode ser uma aprovação, isso vai passar na tua vida, acabou. Mas você precisa entender que a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Isso é fato. Então a maldição hereditária, ela existe sim, é real. Eu sempre falo o seguinte, uma criança que nasceu com vírus, né, do vírus do HIV, ela tem culpa de nascer com o vírus do HIV, pastora? Não, Tem ou não tem? ela não tem culpa. Mas o que que ela recebe? Ela recebe a carga genética a responsabilidade dos pais dela vai para ela. A Recebe a doença, a consequência consequência do quê? dos atos dos pais. Dos erros dos pais. Aí você fala pra mim que isso não é hereditário. Então, né, pastor? Aí eu quero que você me explique isso. Ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho um caroço no meu joelho aqui. Isso aqui eu recebi do meu pai. Meu pai tem o mesmo caroço na perna. A nossa filha Kathleen, ela tem uma mancha, a minha esposa tem Aqui, uma mancha nas costas e ela tem a mesma mancha aqui no peito, né? Quer do dizer, lado esquerdo. é genética, entende? Tudo bem, existem fatores genéticos e hereditários. Mas Deus falou: vou visitar a iniquidade até a quarta geração. Aí tem pastor, teólogo que fala assim, mas ali fala de iniquidade, querido, pelo amor de Deus. E a maldição é gerada pelo quê?
Pelo pezinho de couve, pelo pezinho de alface? Não, a iniquidade, ela gera a maldição é gerada pela iniquidade, pecado, transgressão, abominação. Eu visitarei a iniquidade, que é o que gera a maldição até a quarta maldição, Até a a quarta quarta geração. geração. Só que Deus falou, só que eu também, para aqueles que me obedecem, visitarei até 1000 gerações. Olha que coisa extraordinária. Só Olha que só, hoje a gente está vivendo num tempo, pastora, que tá difícil. em que as igrejas, queridos, hoje tem igreja que faz balada gospel, com todo o respeito. Hoje tem igreja que tem, hoje o pessoal tá fazendo motel gospel. Hoje nas igrejas tem doutrina de batismo nu. Vocês estão de brincadeira comigo. Como que você quer que a bênção do Senhor flua numa geração cristã como essa? Com todo o respeito. Hoje os pastores, em vez de fazer festas voltadas para a Bíblia, não. Eles estão fazendo fé, botecão gospel, Arraial. arraial gospel, Só Jesus. como que é? Julina gospel. Quer dizer, olha só, estão carnalizando a igreja de vez em espiritualizar a igreja. A igreja não é promotora de carnalidade, a igreja é promotora de espiritualidade. E é uma questão muito abrangente, essa questão da iniquidade, porque o profeta Isaías, né, olha só, ele já tinha sido levantado como profeta, mas para ele profetizar na nação, o Senhor teve que visitar ele de uma forma profunda, pegar uma brasa viva do altar, lá do trono de Deus, lá em cima, lá nas dimensões celestiais, tocar na boca de Isaías, porque a iniquidade dele era Lachon Hará, Legal. era o pecado da má língua, né? Era o pecado da língua. Não, 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 peraí. E quem ele era? Ele era um profeta. Ah, tá. Aí vai me dizer agora, ai, mas na igreja não tem iniquidade. Gente, se um profeta do nível de Isaías tinha iniquidade da Lachon Hará, quanto mais nós que estamos aqui, né? E a iniquidade, ela tem que ser arrancada do nosso meio. Só que a iniquidade está, em vez de ser arrancada, ela está ficando cada vez mais instalada dentro do ser humano. Tira essa raiz de iniquidade. Você já fez um mapa da sua vida e você já identificou qual é a raiz de iniquidade que existe dentro de você? Porque cada um tem uma raiz de iniquidade. Qual que é a sua raiz de iniquidade para você tirar de dentro de você? Não é, pastor? E olha só, não foi nem ele mesmo que tirou a iniquidade dele. Foi o próprio anjo do Senhor que pegou a tenaz, foi lá, pegou as brasas vivas do altar, tocou na boca de Isaías, e ele, naquele momento a iniquidade foi arrancada. Ele disse: Ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio O também que de que um ele fez? povo. Ele confessou o quê? Ele confessou o pecado Olha aí. lá diante do trono do Olha aí. Eterno. Ele confessou, ele disse: Ai de mim, ele reconheceu a iniquidade dele. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também que tem impuros lábios. Ele confessou, e a partir do momento que ele confessou, o anjo do Senhor foi lá, tocou na boca dele e arrancou a iniquidade, e assim, depois disso, ele pôde profetizar aquilo que Israel tinha que ouvir naquele tempo, porque enquanto ele estava com a iniquidade, ele não poderia profetizar aquilo que Deus queria que ele profetizasse. Depois que a iniquidade foi arrancada, aí ele pôde profetizar aquilo que Deus queria. É tremendo isso daí. Tremendo, pastor. E olha, vou falar algo assim, ligado a isso também, a pastora falando aí, né? Uhum. Hoje, como você disse, tem muita raiz de iniquidade. Quando a gente se converte, a gente tem que ir tratando tudo isso. O problema é que as pessoas se converteram, algumas se convenceram, Mas e tem elas mais não convencido. trataram essa raiz. Então, a minha questão com maldição hereditária é o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é o louvor, isso é bíblico e é verdade. Eu acredito nisso piamente. O problema, existe bênçãos problema não, né? Mas existe bênçãos por legalidade, que é o que ele já fez, já conquistou. É assim, o seu pai já pagou para você a faculdade. Tá tudo pago, mas tirar a nota e ser aprovado,
Ah, depende de você. É a recompensa. Então ele conquistou, ele já pagou o preço, só que existe a bênção por experimento. Experimentar vai requerer atitudes diárias. Então quando você se converte, você começa a ter atitudes diárias de arrependimento que vão quebrando essas maldições na sua vida. Não é se, não, pronto, eu levantei a mão para Jesus, sou crente, agora tudo isso aqui. Vergonha. Esse Ah, evangelho sem vergonha mentiroso que te ensinaram, isso não é real. Isso não é real. Eu desafio, eu trato com pessoas, eu e minha esposa, em clínicas. Um monte de gente dentro da igreja, com a vida destruída, com a vida arrebentada. Por quê? Porque não entende que quando a pessoa se converte, ela tem que tratar as situações. Você acha que uma pessoa que você ficou devendo, ela vai, você se converteu, agora eu sou crente. Agora eu sou servo, não devo mais nada pra ninguém. Ah, é assim? Você não deve mais nada pra pessoa. Você acha que o que a pessoa vai falar, pastora? Vai falar sem vergonha. Você agora agora tipo falando que é crente, crente nada, me deve. Quer dizer, queridos, quando a gente se converte, a gente vai mudando, reparando. Por quê? Qual que é o poder do evangelho? É a transformação. Que tipo de transformação? É a quaternidade da transformação. Qual é a quaternidade da transformação? Mudança no falar, no sentir, no agir e no pensar. Mudança geral no seu estilo de vida. A sua vida muda. Você muda o seu pensar, você já não pensa igual, não tem pensamentos derrotistas de morte. A sua fala é outra, você já fala em coisas de Deus, em palavras de bênção. Você já tem uma mudança de atitude. Se você era uma pessoa briguenta, você agora é uma pessoa promotora de paz. Quer dizer, só que tem um detalhe: eu preciso ir tratando com as pessoas. Essa é a palavra. Teve momentos, queridos, da minha vida que eu tive que pedir perdão para um monte de gente. Gente que eu tinha errado e gente que eu não tinha errado. E o Senhor falou: peça porque você tem mais luz e quem tem mais luz cede. E eu estou trabalhando na sua vida através disso. E isso foi uma bênção para a minha vida. Agora, quando a gente. E olha só, pastora, sabe qual que é o trono que geralmente rege as pessoas que não querem tratar, não querem buscar a sua libertação porque acham que já está tudo resolvido no espiritual? eu sei qual é. Então, pastora, qual que é o trono que impede as pessoas de serem libertas das maldições? O trono de Leviatã, do orgulho. Porque muitas vezes as pessoas não querem tratar as coisas porque tem. Aí elas falam assim, né, pastor? Ai, meu orgulho próprio. Gente, orgulho vem do trono de Leviatã. Então, sério, Filho, caiu lá, Moisés, caiu lá. caiu na água, Moisés, Moisés. ali depois a gente paralisa aqui para mim. Meu Deus, caiu na água. Sério. Gente, deu um problema no microfone aqui que ele saltou. Mas olha só, a gente tá falando de raiz de iniquidade. As pessoas elas precisam entender que a iniquidade gera maldição e a maldição gera o sofrimento, e que muitas vezes pode ser geracional, por causa da falta de tratativa que as pessoas têm em relação aos pecados pessoais que cometeram durante a trajetória da vida. Não é isso, pastora? Isso mesmo. E, pastor, falando nisso de maldições, né? A gente está nesse tema, ciclo da maldição. Existe maldição de palavras proferidas? Pega? Com Palavras certeza. proferidas de maldição, ela pega? Depende da pessoa também, né? Hum, Provérbios 18:21 diz que morte e vida estão no poder da língua e a comerá do seu fruto quem a utilizá-la. Ou seja, existe poder nas nossas palavras. Inclusive, fizemos um podcast, você pode assistir, né? sim, essa semana, né? É, Fizemos o podcast de O Poder da o Palavra, espiritual né? das palavras. Olha o É, tem cachorrinho um vindo aqui. cachorro aqui, ó. Meu Deus, visita. Estamos ao ar livre, Visita, gente. Vai pra lá, vai. visita, Vai. visita. Aí assim, Vai lá, sai, sai, existe maldição por palavras proferidas. Por exemplo, Josué vai, amaldiçoou vai. Jericó. Ele disse que perca o primogênito o homem que construiu a cidade. E quando um homem da Bíblia foi construir, realmente, ele perdeu aquela o seu primogênito. Jesus também amaldiçoou a figueira. Ele disse assim que não dê mais fruto. E a figueira, o que aconteceu? Não deu Não deu. mais fruto. Secou, literalmente. Secou. Então, o que que isso mostra? Que realmente há poder nas nossas palavras. Agora, obviamente,
nós precisamos estar orando, anulando, cancelando todo tipo de palavra contrária, principalmente porque tem pessoas, é o que vai entrar o que eu falei. Se a pessoa tem legalidade, maldição sem causa não pega, mas maldição com causa pega. E muitas vezes pega por quê? Porque a pessoa, quando ela recebe uma palavra de maldição proferida de alguém, de uma autoridade, um pai, ela deixa a mágoa entrar no coração. A partir do momento que você deixou a mágoa, entrou legalidade. Aí essa palavra pega na tua vida. Ou a desonra, depende do contexto. Então pega sim, pastora. Pastor, e uma pessoa, ela pode ter maldição no nome dela? Maldição no nome dela? Ela pode ter isso, pastor? Com certeza. Pastor, existe maldição no nome? Olha Existe. que Existem, gentil, mo existem muitos nomes comuns no contexto brasileiro que estão ligados a um tipo de maldição. Então a gente vai ver muitos nomes, queridos, muitos nomes que estão ligados aí a. Quando eu digo maldição, é um tipo de sofrimento. Por exemplo, um nome chama Dolores. É um nome comum, né? Não é que a pessoa é maldita, estou falando de maldição no nome, tá? No nome da pessoa. Mas Dolores significa o quê? Dor. Então não é um nome. Lembra de Jabes? Jabes. Mudou o nome dele, não foi? Na realidade, teve um todo, mudou um nome. Ele era um Lúcio desconhecido, por quê? Porque a mãe teve ele com muitas dores e o nome dele foi mudado. Porque foi dado um nome que estava ligado à dor. Olha só, Benjamim também, o filho de Jacó. Benoni, Benoni, que era o filho, tipo, o filho da dor, De Raquel. se tornou Ben Yamin, né? Filho da mão direita, da bênção. Benjamim, aí ele Mão se tornou direita. Benjamim. Então existem nomes que carregam sim bênçãos, existem nomes que carregam maldição. Pastor, então eu sou maldito? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o teu nome carrega. Aí, de repente, você precisa até mudar o nome, dependendo do contexto. Porque o Sim, nome, ele é invocativo. O nome invoca, é uma frequência, nome é frequencial. Então é necessário você mudar o nome, porque isso acaba. Tem gente que tem uma. Maria das Chagas, né? Olha só, Chagas, doença. Maria das Dores, olha só, dor tá invocando o que dor? Eu conheci uma irmã que o nome dela era Maria das Dores, ela sentia muitas dores. Então existem nomes, claro, que acabam trazendo sim um jugo na vida da pessoa, e isso é quebrável, isso é anulável, isso é cancelável, isso é desfeito. Então, existem nomes sim que carregam bênçãos, como tem nome que carregam maldições. No outro dia eu estava falando isso num programa de podcast que eu fui. Por exemplo, olha o nome que. Os nomes que. Existem nomes bizarros dados em cartórios brasileiros. Olha o nome de uma pessoa. Maria Tributina Cataerva Prostituta. Olha o nome da outra. Exupéria. Olha nossa. os nomes. Os pais É, também inventam olha cada o nome. nome, né? Antônio Morrendo das Dores. Olha o nome. Antônio Morrendo das Dores. Isso não são nomes normais. E mesmo que seja um nome até comum, tem que ver o significado. Você já parou para pensar e pesquisar qual é o significado do seu nome? Eu desafio você, inclusive, a gente tem um mapinha profético que a gente fala sobre isso. O significado do nome e sobrenome da pessoa. É verdade. Profeticamente, porque muitas vezes a pessoa tem um nome que carrega bênçãos, como também tem gente que tem um nome que carrega problemas. Essa é a grande Na verdade. Bíblia, dar-se nome para os filhos era uma coisa muito sagrada, né? Eles davam nomes para os filhos proféticos, né, pastor? Filhos proféticos. Filhos proféticos. Por exemplo, Yeshua. Yeshua significa o quê? Aquele que salva. Yehoshua também está ligado à salvação. Você pega Moisés, é o contexto de vida dele, tirado das das águas. águas. Ioná, pomba. Interessante, né? Yohanan, cheio de graça. Matitiarro, Mateus, é presente de Deus. Então, olha só, os nomes, eles Davi, Davi, amado de Deus. Os nomes, Daniel, Daniel, Deus é meu juiz. Olha que coisa tremenda. Então, biblicamente, os nomes têm significados. Agora, existem significados também que não são contextualizados com a palavra de Deus e que isso pode trazer problemas para a tua vida, sim. Porque toda vez que chama o teu nome, chama uma frequência. E existem, sim, seres espirituais que se alimentam de frequências ruins dos nomes.
Glória a Deus. Pastor, e é real que existem maldições em objetos? Porque muita gente não acredita nisso, né? Que existe objetos amaldiçoados, que não tem nada a ver, e muita gente coloca de tudo dentro de casa. Existem objetos amaldiçoados que trazem maldição para dentro da nossa casa? Sim, deixa eu pegar o texto aqui, pastora, Aham. enquanto você tá, porque tem um texto em Deuteronômio, no Deuteronômio 7:26, assim, ó: não meterás, pois, abominação, né, em tua casa, para que não sejas anátema. É uma outra palavra para maldição, anátema. Assim como ela, de todo a detestarás e de todo abominarás, porque anátema é amaldiçoado é. Então, sim, esse termo anátema aqui é chamado também em hebraico de eren, que está ligado à consagração para destruição. É um objeto. Olha só. Ah, não existe esse negócio de objetos amaldiçoados. Existe, e na Bíblia é chamado de eren. É uma consagração de alguém ou de algo para a destruição. E o que o texto está dizendo em Deuteronômio 7:26? Que aquilo que você coloca na tua casa que é maldito é abominação. Então hoje tem pessoas que estão amaldiçoando, inclusive, a sua casa por causa de objetos que você colocou lá dentro. Que para você não tem nada a ver. Hoje a frase da iniquidade, que é o que É gera um nada a maldição, ver. é o famoso nada, Nada a ver. só que é uma frase de pecaminosidade. E é engraçado, né, pastor? E tem muita gente que viaja e vai para outros povos, outras culturas e trazem muitas coisas de lá, né? Então eu vejo assim, por exemplo, culturas do Oriente, assim, que o pessoal traz objetos, né? E esses objetos geralmente eh, são aos deuses, né, tem muita questão de deuses e acabam colocando aquilo também dentro de casa. Não somente esses objetos que as pessoas consagram para trazer destruição dentro de um lar, mas também de culturas, né, culturas dos povos aí fora. E aí querem também colocar até como uma arte, uma decoração dentro de casa, uma lembrança de viagem, e isso também acaba trazendo maldição, não é, pastor? Você falou tudo. Tem pessoas que vão para outros lugares, né, compram as coisas, mas não se atentam ao que estão comprando. E muitas vezes aquele objeto traz maldição. Ainda investe A gente já dinheiro, fez né? muita libertação territorial em casas de objetos de maldição, Sim. entende? Muitas vezes até foi móvel, é um utensílio, um eletrodoméstico que foi ritualizado. Psst, olha os cachorros aqui. Psst, que foi ritualizado e que acabou, na realidade, trazendo jugo de maldição para dentro daquela casa, para dentro daquela família. Então, vigia, tem gente que tem tapete da mandala da prosperidade, tem gente que tem filtro dos sonhos, O tem gente que tem elefantinho, elefantinho da Índia, que são coisas de origem, né, ocultista, tem as é, carrancas, carrancas vivas, tem pessoas que têm também o que a gente chama aí de coruja de Lilith. Quer dizer, filtro dos as sonhos. pessoas colocam um monte de coisa dentro de casa e elas não perguntam para o Espírito Santo se aquilo é dele. Se aquilo é uma coisa normal, que você pode fazer, né, um artefato, uma coisa simples, ou se aquilo tem algum tipo de ritualização. Nós devemos ser seletivos naquilo que nós colocamos sim na nossa casa. Assim como nós colocamos algo no nosso corpo, também temos que ser seletivo naquilo que a gente coloca dentro do nosso lar, porque muitas vezes isso vai ser maldição para dentro da tua casa. É verdade. Pastor, até que ponto a maldição territorial ela é perigosa? Maldições territoriais, né, tem muita gente também que não acredita em territórios amaldiçoados, casas amaldiçoadas, terrenos amaldiçoados, mas até que ponto tudo isso é perigoso? Como que funciona essa questão de maldição territorial? Olha, maldição territorial, tive até um debate esses dias, né, numa rádio aí, Hã. famosa, falou isso, existem espíritos territoriais? E a Bíblia vai falar sobre isso, né? O exemplo de Gadara, que as entidades que estavam em Gadara, no Gadareno no caso, elas se alimentavam do sangue derramado da legião romana,
que era o poder bélico daqueles dias. E entenda, no escudo dessa legião e tinha um porco javali. Então eles se alimentavam do sangue. E é aquela entidade diz para Jesus: não nos tire da província, não nos tire do território, permita-nos que possamos ir para os porcos. Olha que coisa interessante. Já é um outro assunto, né? Possessão animal. Qualquer dia a gente fala um pouco sobre isso também. Mas olha só. Existe sim uma questão de maldição territorial. Dependendo do que foi feito no território, a entidade se alimenta daquilo e passa a exercer um domínio territorial. Exemplo, existem o que a gente chama de principados. O que são principados? São entidades, anjos caídos, vamos colocar assim, que governam um território. Que tipo de território? Um território na qual há pecaminosidades. Então, você percebe, casa mal assombrada. Uma maldição territorial, fenômeno poltergeist, né? Queridos, quantas pessoas já não tiveram experiência de luz ficar acendendo, piscando? Parece que tem gente subindo em cima do telhado, choro de bebê, sendo que não tem bebê. Na realidade, as portas se abrindo e fechando. Quer dizer, tudo isso é uma entidade que está ligada a um território. Por que ela está ligada a esse território? Por causa das maldições também, legalidades que ativaram, legalidades, autorizações que foram dadas para a entidade se manifestar naquele território. E isso está ligado ao que a gente chama de maldição. A maldição, ela invoca muitas vezes espíritos territoriais. Então existe sim, pastor, a gente já tratou muito isso, né? De ter que anular uma maldição territorial, de Deus falar, aqui foi feito tal Sim. coisa. Então faça oração, faça propósito, anule isso no espiritual. E depois que a gente orou, anulou, aquilo foi cancelado e a pessoa começou a dormir bem, a pessoa começou a ter paz, a pessoa começou a ter libertação. Engraçado, né, pastor? Continuando nessa parte de maldição territorial, o que, assim, às vezes o território nem era amaldiçoado, mas passou a ser. Como que um território ele passa a ser amaldiçoado? Qual é a raiz de um território? Existem várias portas de legalidade para um território ser amaldiçoado. Fala para nós um pouco dessas portas territoriais. Feitiçarias enterradas no local. Pessoas que defumam a sua casa, o que é a defumação? É uma demarcação territorial. Pessoas que muitas vezes cometeram Acendem atrocidades, velas acendem velas, né? num, Invocam. Acendimento num, de velas é uma a invocação, termos ocultistas. termos ocultistas, fazem oferendas naquela casa, derramam sangue naquela casa. Tem Tem pessoas. assassinado ou suicídio, é Não uma fala essas porta? palavras, Ah, é Serma, me verdade. ajuda, né? Desculpa, corta aí, Moisés. Não, não precisa cortar, agora já foi. É, então, assim, existem coisas que estão sendo feitas naquele território, como a gente falou aqui, que muitas vezes invoca a entidade para aquele local e gera uma maldição no ambiente. Então, um local que foi de prostituição, quanto sangue derramado de ato sexual que teve? Um local que foi, por exemplo, senzala, né, de escravos, que Sim, acontece muito também em lugares, tem fazendas. muita porta. Por exemplo, lugar que foi de cemitério, porque tem gente que muitas vezes comprou um terreno, algo que era um cemitério anteriormente. Então, tudo isso muitas vezes tem uma maldição territorial. As entidades se alimentam disso. Isso tem que ser quebrado, anulado, cancelado, e isso é possível através do poder do Senhor Jesus. E uma maldição, pastor, ela pode ser provocada? Ela pode ser iniciada, começada? Como que se provoca, se inicia uma maldição na nossa vida? Quando a gente fala de maldição provocada, O que é uma maldição provocada? geralmente pode ser aquela maldição que a pessoa, com as suas atitudes, ela acaba provocando. E como eu disse, é a maldição por responsabilidade pessoal. Então você é dono do seu nariz, como você diz, né? E você Sim. acaba provocando com as suas atitudes erradas, pecaminosas, maldição para a tua vida. Saiu com quem não deveria sair, bebeu Aí o que ela não deveria invoca. beber, ela invoca e provoca. Uhum. Entende? Ela invoca e provoca. Ela sai com quem não deveria sair, ela bebe o que não deveria beber, ela vai em lugares que ela não deveria ir, ela se relaciona com pessoas que não deveria se relacionar. Quer dizer, ela está invocando e provocando uma maldição na sua Nossa, vida, tá porque cheio ela de está mosquitinho aqui. ferindo princípios da palavra de Deus. Amém. Pastor, eh, o que é uma maldição compartilhada? Nossa, existe maldição compartilhada?
Que é uma maldição A maldição compartilhada? compartilhada, ela tá muito ligado também a isso, né? É aquela maldição que pode estar ligada a um teor coletivo. Então a pessoa tem uma maldição e ela vai compartilhando aquilo, fazendo as... Lembra de Manassés? Manassés é um rei, né? Acho que Hã. está em 2ª ou 1ª Crônicas 33. Ele é um rei, a Bíblia diz que ele fez todo o Judá pecar. Maldição Ah, compartilhada. então ele fez É todo o aquela reino maldição que pecar. faz todo mundo pecar. Quando, por exemplo, um país estabelece PLs, projetos de leis de iniquidade, e que autorizam iniquidade na nação, isso é uma maldição compartilhada. Por quê? É alguém que tem uma envergadura Uhum. governamental e que aprova uma lei de pecado em que aquilo se torna normalidade. Pecado não é normalidade. E quando isso se torna normalidade, eles estão dizendo o seguinte: ó, eu autorizo você a cometer determinadas coisas, pecados. O governo está dizendo que isso não tem problema. Quer dizer, quando você faz isso, aquilo se torna uma maldição compartilhada, porque alguém te fez pecar. Gessel, Manassés fez todo o Israel pecar, todo o Judá pecar. E Deus se entristeceu, ele foi aprisionado, foi levado como cativo, e olha só, mas no dia que ele se arrependeu, Deus tirou ele de lá. Então olha que coisa interessante, essa aqui é uma lição para nós. Por mais que um dia você praticou uma... você ensinou alguém a beber, você ensinou alguém a usar drogas, você ensinou alguém a se prostituir, você ensinou alguém a fumar. Quer dizer, isso foi uma maldição compartilhada. Você ensinou alguém a fazer algo pecaminoso e que gerou maldição na vida dela também. Só que quando você se arrepende, como foi o rei Manassés, Deus te liberta desse cativeiro. Então, o segredo qualquer, qual que é o segredo para anular e cancelar maldições? Arrependimento. Guarde isso. Arrependimento. Aleluia. Pastor, e alimentos consagrados, eles trazem maldição para a nossa vida? Alimentos consagrados a entidades, aos deuses, oferendas, eles trazem maldição para a nossa vida? Alimentos. Eu vou pegar uma passagem aqui enquanto você está falando E aí. como funciona, né, porque a Pede pro maioria pessoal fala aí, assim: pastora, compartilhar, se inscrever, vai falando aí. "Então galerinha, vocês que estão nos assistindo, compartilhe essa live, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, seja membro, ative o sininho em todos, faça parte, né, desse canal, nos ajude a divulgar esse trabalho, esses ensinamentos do Eterno, sabe, porque é edificante para a sua vida. Então, Ó, pastor, vocês estão ó o escutando? barulhinho da Estamos a hora chuva, de barulhinho de chuva, tá gente. chovendo, Olha tá só que coisa refrescando a gostosa aqui, nossa hein? vida. Maravilhoso. Vamos lá. Vamos voltar aqui, pastor, alimentos consagrados. Apocalipse 2:20, olha o que diz. Tenho, porém, contra ti, tá falando de Jezabel, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, né, sobre imoralidade sexual, mas como sacrifícios, se alimentar de sacrifícios alimentares de ídolos. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, ele está lutando contra isso. Deus está falando, não faz. Então, eu, pastor Rogério Zaite, eu sempre aconselho, não coma alimentos sacrificados aí. Não, pastor, é só abençoar. Queridos, com todo o respeito, a minha esposa tem testemunho nessa área. Com Crente de certeza. igreja pura, entende? Crente de igreja pura, mas que trabalhava em um local e que acabou gerando um problema orgânico na vida dela na época, que ela não sabia o que ela estava fazendo. Pastora, conta pro pessoal como foi essa experiência na tua vida de comer comidas sacrificadas a ídolos. Só não fala o nome da entidade, mas fala entidades mirins. Então, eu trabalhava num local onde a minha patroa, né, era um buffet. E ela deixava bombons assim na escada, né, uns bombons. E eu achava que era para mim. Então eu comia aqueles bombons, porque na realidade eu nasci no berço evangélico e eu não tinha muito entendimento e eu falei assim: "Ah, se ela deixa aqui, é para mim". Um dia ela falou para mim que não era para mim, era para entidades mirins, né, que aqueles bombons era de entidades mirins e eu estava comendo. E de vez em quando eu escutava uns passozinhos assim no sótão, né, lá tinha um sótão,
onde a gente guardava os enfeites, né? E aí ela falava, não, é das entidades mirins. Só que eu passei a comer aquele bombom e desde então eu comecei a ter muito problema de dor de estômago, né? E aí eu fiz muitos exames, não dava nada. E foram muitos e muitos anos com esse problema de dor de estômago. Eu só venci na época que eu comecei a buscar o Senhor pela minha cura, libertação emocional, sentimental, vida pessoal, e depois, com jejum e oração, foi muito jejum e oração, aí eu consegui romper com essa questão, mas era um alimento consagrado, olha só. Minha mãe não deixava eu ficar comendo coisas consagradas, mas lá na inocência, olha, eu não tinha entendimento, eu era inocente, eu comi e me fez mal, me gerou uma maldição no meu corpo, que foi uma doença que os médicos, eu fazia muitos exames e não constatavam nada. Então, isso tem muito peso no mundo espiritual. Ah, mas eu não vi, eu não sei, eu não acertei. Gente, não importa. O que importa é que você está comendo algo das entidades e a gente não pode comer. Glória a Deus, né? Glória a Deus, pastor. Glórias a Deus. Então, existem sim comidas que são consagradas e que acabam trazendo maldição. Então, a gente tem que vigiar. A gente precisa entender o que a gente está comendo. E hoje, esse fator alimentar é complicado. Inclusive, nós temos uma escola, uma delas, são várias, ligadas à alimentação, que é a escola Tezuná. Tezuná. E também vamos entrar com uma outra, que é a escola Amazon, que é a batalha espiritual na alimentação. Essa escola, a batalha espiritual na alimentação, vai dar o que falar. Por quê? Porque é uma escola que eu vou tratar sobre batalha espiritual na alimentação. Hoje estamos sendo bombardeados a nível alimentar, inclusive de alimentação ritualizada. Olha só, existe uma bala que muitas vezes, hoje aí tem sido vendida, que é chamada, uma balinha, né, de goma, chamada Lilith. Eu pergunto para você, você sabe quem é Lilith? Só a Bíblia vai falar sobre Lilith. A cultura, os povos vão falar sobre Lilith. Lilith é uma entidade que ataca noturnamente homens e mulheres, sexualmente, mas também é uma entidade de terror noturno. Engraçado, que a bala, quem geralmente come bala são crianças. Então é uma bala que com certeza a criança ao ingerir, ela pode ter problemas de terror noturno. E tem gente, quando a gente fala isso, pastora, fica bravo, chateado. Não fica bravo, eu estou falando de mundo espiritual. A gente está tratando de coisas espirituais. Sim. Pois bem, um dia uma irmã chegou em mim e falou, pastor, você quer uma bala? Eu falei, eu quero. Quando eu fui olhar a marca, era uma bala de Lilith. Eu disse, eu não quero essa bala. Era uma bala de, acho que maçã verde, tem de iogurte. Queridos, a bala é deliciosa? É, porque ela foi feita para isso, para ser deliciosa. Mas entenda que toda entidade requer um rito alimentar para abrir portais dimensionais, para agir na vida daquela pessoa. Então, cuidado com o que você está comendo. Ah, é só abençoar. Tá bom, já que ele só abençoar, eu quero desafiar você. Pega um prato de comida agora, bem gostoso, que você gosta, coloca aí uma colherzinha de fezes. Abençoe e come. Faz isso. Vamos ver. Já que você está falando que é só abençoar, faça isso e aí a gente vai entender se você realmente vive o que você está falando para fazer. Tá bom? Em nome de Jesus. Pastor, como os ocultistas, eles lançam maldições com feitiços? Tem isso? Maldições sendo lançadas com feitiços? Ah, eles lançam maldições. Muitos feiticeiros lançam maldições com feitiços. Através de encantamentos, palavras, né? Conjuros que eles fazem, mantras, dependendo do contexto ocultista, mantras, oferendas, feitiço, oferenda é para entidades. Feitiços são para pessoas, são caríssimos os feitiços. Tá. Mas eles lançam oferendas, encantamentos, conjuros, palavras,
entram em projeção astral para tocar na vida das pessoas, fazem leitura dimensional dessas pessoas no espiritual. Pasmem, mas tem feiticeiros, bruxos, magos, reptilianos, bruxas negras, bruxas brancas que entram no mundo espiritual só para observar você, porque você está sendo rastreado. Existem espíritos humanos rastreadores de pessoas. São pessoas humanas que saem do corpo em projeção astral, mas que são bruxos, feiticeiros e que querem tocar na tua vida de alguma forma. E no espiritual fazem conjuros, fazem encantamentos, fazem bloqueios para que as coisas não aconteçam na tua vida. Isso é verdadeiro. Isso é genuíno. Agora, um servo de Deus lavado, remido no sangue do Cordeiro, um servo de Deus que tem vida de oração, de integridade e de jejum, queridos, quando vem, não consegue. Por quê? Primeiro, tem manto de invisibilidade, está nos Salmos, tá? Diz lá, no oculto do teu pavilhão, me escondesses, no oculto do teu pavilhão, me guardasses. Olha só, manto de invisibilidade. Salmo 91, aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. É manto de invisibilidade. E também tem um anjo do Senhor ao seu dispor para lhe guardar, lhe proteger nos seus caminhos. Olha só o que Deus faz pela nossa vida. Pastor, mas assim, o senhor está falando aí de maldições lançadas por feitos, mas o sangue de Jesus nos cobre? Como que esses... Olha a pastora polemizando. Vou polemizar. Olha aí, ó. Não, porque é o argumento do povo por aí, não é? É o argumento do povo, tá, mas a gente é coberto pelo sangue de Cristo. Como que essas maldições nos tocam? Se o nosso Deus é maior do que todas essas bruxarias, essas feitiçarias, essas questões de ocultismo. Eu entendo assim, pastora, existem níveis de guerra e existem níveis também de situações. Quando a pessoa tem uma legalidade, o que é legalidade? Uma autorização que ela deu para o inimigo agir na vida dela. E hoje as pessoas dão legalidades, autorizam o inimigo a agir. Aí o inimigo entra, ele toca, ele age, são ataques, né? Sim. Existe a batalha espiritual por legalidade e existe a batalha espiritual por contra-ataque. Você ataca o inimigo, ele contra-ataca você. Quando tem legalidade, aí é o que a gente chama de rota de colisão. Existe confronto, colisão, né? Uhum. Retaliação e colisão. Olha, eu vou contra o inimigo, ele vem contra mim. Isso é uma retaliação no espiritual. Mas quando chega a colisão, entra, e aí a gente precisa entender legalidade. Se eu tenho ou não. Então, por exemplo, tem gente que tem legalidade, aí o inimigo é uma carreta e a gente é um fusquinha. Então, quando vem, imagina uma carreta no fusquinha, quem que você acha que vai vencer a guerra? É a carreta. Agora, se você não tem legalidade no espiritual, você é a carreta e o inimigo é o fusquinha. Quando confronta, quem se arrebenta é o inimigo. Por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Agora, até o sangue de Jesus, ele precisa ser ativado na nossa vida. Porque se for assim, um ímpio clama o sangue de Jesus, muitas vezes não acontece nada. Aliás, até os crentes estão clamando, não acontece nada. Por quê? Porque para ter validação do sangue, tem que ter princípios espirituais estabelecidos, cumpridos, obedecidos. E isso é fato, pastora. Pastor, trauma gera maldição? Dependendo do trauma, gera. Tem muitas Quais pessoas... os tipos de traumas que geram maldição? É porque o trauma, ele pode gerar o quê? Uma ferida aberta. Uma ferida aberta, uma mágoa, né? Uma mágoa. Abaixa um pouquinho a tela ali. Não, você estava usando, né? Entendi. Então, assim, existe o que a gente fala aí de traumas emocionais. A pessoa foi abusada, a pessoa foi molestada, a pessoa foi espancada, aquilo gerou um trauma. Se a pessoa não trata isso, ela vai gerar o quê? Uma mágoa que pode gerar uma raiva, uma ira, uma amargura no coração. Isso vai gerar uma maldição. Porque, olha, todos nós estamos sujeitos a passar por algumas circunstâncias, isso é fato. Estamos inseridos nesse contexto. Mas nós precisamos saber lidar com isso. Quando eu lido
da maneira de Deus, aquilo é rompido, aquilo é quebrado, aquilo é anulado, aquilo é cancelado. Então, traumas, dependendo do contexto em que lidamos, pode gerar uma maldição por causa daquilo que a gente está vivendo. Isso é fato. Pastor, e o Paralisa, Moisés. Paralisa aí, vai. Então, pastor, sexo ilícito, ele ativa maldições na nossa vida? Ativa, porque você vai ver em Deuteronômio, Deus, né? Deuteronômio 28, a partir do 17, várias listas lá de maldição também. Você vai ver que a Torá ela vai falar sobre isso do sexo ilícito. O sexo ilícito, o sexo pecaminoso, ele vai ativar maldições. E hoje, com essa depravação sexual que nós estamos vivendo, isso está gerando muitos problemas. Hoje, por exemplo, tem mulher engravidando de dois homens. É a gravidez gemelar de pais diferentes. Olha Eu só, já ouvi hoje isso tem um mesmo. microquimerismo que eles falam, ou o DNA de parceiros sexuais na mulher. Olha só que interessante, é científico, né? Foi comprovado cientificamente. Exemplo, a mulher se relaciona com 10 homens, ela tem um filho. O filho vai ter o DNA primordial daquele homem que ela se relacionou, mas ele carrega o DNA de outros 9 homens nele. A mulher tem isso no útero e também no cérebro. Então tem algo aí. Por que que Deus manda a gente se relacionar de uma maneira puritana, virgem? Porque existe um princípio espiritual. Hoje as pessoas estão se corrompendo na sexualidade. Pastora, você sabe disso, a gente trata muitas pessoas na sexualidade. Eu sei que tem pessoas que foram vítimas e são até hoje, mas tem muita gente também que se lambuzou nessa área. E hoje precisam Sim, se arrepender, se quebrantar, se humilhar, porque isso traz muitas maldições. Você pega o adultério, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 6, o adultério, ele vai gerar maldições terríveis. Uma delas, a renda da pessoa de quem adúltera vai para o outro. Muitas vezes gera uma maldição na vida dos filhos, porque os filhos começam a viver à mercê. E uma coisa que eu já percebi, pastora, que o adultério que gera o divórcio, muitas vezes, porque o adultério ele é uma das grandes causas do divórcio sim. conjugal, vai gerar desproteção dos filhos. Aí a menina que não tem o pai, ela vai começar a ser bombardeada por Na área homens sexualmente, desprotegida, aonde que entra molestações, onde que entra abuso, aonde que entra a sexualidade precoce, é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, as pessoas estão vivendo isso. Então, é necessário fazer um tratamento espiritual na área da sexualidade. Tem muitas pessoas hoje que na área da sexualidade foram corrompidas. Você sabia que a palavra prostituição em hebraico é zoná? Zonar? Zoná. É engraçado Tá parecendo zona, né? porque no Brasil a casa de prostituição é chamada de zona, né? E a mulher prostituta em hebraico é zoná, prostituição, zoná na realidade. Quer dizer, sabe o que é a prostituta na Torá? É aquela que corrompe a santidade no homem. Agora, existem pessoas também, homens, que corrompem a santidade na vida da mulher. Então a gente precisa entender isso, tá? O sexo ilícito, ele corrompe a santidade na vida das pessoas. Sexualidade está ligada à santidade está ligado à sexualidade. Precisamos nos purificar na área sexual, porque senão certamente Deus visitará essa iniquidade e teremos problemas graves, como está acontecendo no país. E, pastor, tem vestimentas que trazem maldição? Nossa, papai. Isso aqui pega, né? Pega, porque a gente já tem Tipos de vídeos vestes. que viralizou nossos aí, né. Aham. Uma das modas, moda piriguete. Você acha que um servo de Deus, uma serva do Senhor, principalmente mulher no caso, vai usar moda piriguete? Piriguete é moda de entidade sexual, entende Sim. isso? Eu falo também que moda piriguete é moda de uma entidade chamada Sitre, que é o nudes. Hoje tem mulher praticamente nua na rua e o pessoal tá achando isso normal. Não é normal, queridos. Não é normal. A vestimenta é uma cobertura, proteger a nudez da pessoa. Hoje tem mulher mostrando a chiquitita aí, só tá faltando mostrar tudo, mostrando os seios, homem mostrando, né, o peitoral da justiça, mostra tudo. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje num mundo em que existem modas, isso é fato, tá? Que estão ligadas, sim, a um tipo de iniquidade que gera maldição. É a cultura da moda, pastor, daquele país. Eu sempre ensino que cultura vem de culto que cultua alguém. Então a cultura da moda é um culto que cultua alguém.
Deus tem a moda dele. Você sabia disso? Você sabia que, biblicamente, as mulheres elas tinham uma ornamentação profética? Só que hoje tem muita gente tendo modas e utilizando de modas que são torpes. Eu não consigo entender algumas modas que tem no nosso país. Modas essas que são completamente bizarras. É só você colocar aí no Google, infelizmente. Você coloca e digita no Google, você vai ver tipos de modas que são bizarras. Você fala assim, não é possível que um ser humano tenha a capacidade de colocar esse tipo de roupa no seu corpo. Então a gente entende que existem vestimentas que não fazem parte da nossa conduta edumentária. Precisamos sim melhorar as nossas vestes. Essa é a grande verdade. Hoje tem homem, tem mulher, queridos, que se vestem com qualquer coisa. Precisamos ser seletivos nas nossas vestimentas. Pastor, e como que nós fazemos para nos libertar de maldições? Como que a gente faz para a gente arrancar essas maldições da nossa vida? Porque tem muita gente que está vivendo, né, sobre efeitos de maldições, né, que ela está se identificando com essa live, com esse ensino. Então, como que essa pessoa faz para se libertar dessas maldições? Pastor, a primeira coisa, a pessoa precisa identificar se existe algum tipo de maldição. Né? Sim, Ah, pastor, eu identifiquei. Os que o senhor está falando aí eu vivo. E eu estou na igreja, sou servo de Deus, então tem alguma coisa errada. Claro, aí precisa averiguar isso. Isso é fato. Identificou? Segunda coisa, a partir do momento que você se identifica que existe sim uma maldição, algo que está te afligindo, algo que está te aprisionando, algo que está te malignizando, algo que está te atritando, entristecendo, você vai fazer o quê? Você vai começar a buscar a presença de Deus, buscar nível de de quebrantamento, quebrantamento, arrependimento, né? arrependimento. Vai, Porque tem gente que vai buscar, mas não quer se quebrantar. vai buscar por quebrantamento, por arrependimento. Senhor, olha, eu quero me quebrantar, eu quero me arrepender, me ajuda. Vai fazer um jejum de libertação. Entende? É Sim, necessário fazer um jejum de libertação, por quê? sim. Pastor, o que é o jejum de libertação? É um jejum que você estabelece propósitos de libertação. Senhor, eu estou fazendo um jejum na qual eu quero a minha libertação. Eu não aceito mais ter esse. Porque existem sintomas de maldição, né? Existem sintomas. Você olha no contexto familiar, são quadros de desintegração familiar, pecados sexuais é, Decorrentes. recorrentes. Você pega aí pessoas que têm doenças crônicas sem comprovação médica, A pessoa não explicação sai do médica, lugar. uma vida financeira completamente miserável, escassez em alto nível, Vida sentimental vida, vida presa, sentimental presa, amarrada. Tudo isso pode ser sintomas de maldição. esterilidade. Esterilidade, dependendo, né? Existem vários tipos de esterilidade, mas pode ser que exista sim uma esterilidade ligada a esse fator. Agora, olha só, a partir do momento que a gente consegue identificar, eu começo a buscar, Senhor, me mostra a raiz, porque toda maldição ela tem o quê? Uma Uma raiz. raiz. Aí o Espírito Santo ele vai mostrar para você aonde está a causa. Porque maldição sem causa não pega, mas maldição com causa pega. Sim, Então existe uma causa, achou a causa, você vai começar a tratar em Deus, pela direção do Espírito Santo, a causa do problema. Pastor, eu descobri que a causa da maldição na minha vida foi essa situação aqui. Foi esse sim, problema. E aí é onde você começa a orar, se quebrantando, se arrependendo, pedindo perdão, e aquilo começa a ser anulado na sua vida. sim. A partir daí você começa a experimentar, clamando o sangue de Jesus, se arrependendo, se quebrantando, jejuando, se autoexaminando. Quer dizer, tudo isso faz parte da nossa tratativa com as maldições, que muitas vezes são existenciais, infelizmente. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém, E pastor. você que está aí nos acompanhando, gente, compartilhe essa live. Chegamos mais um término de uma live, de um ensino maravilhoso, grandioso. Você que tem perguntas, pode deixar suas perguntas, pode deixar os seus questionamentos. Se você precisar de uma clínica, nós fazemos clínica, tanto de libertação quanto mapa profético, né, pastor?
Entre em contato com o nosso suporte. Qual é o suporte, pastor? Nós temos aí também, pastor, as escolas, né, tem Tem as escola de escolas de libertação, libertação a que escola você profética. vai aprender bastante, tá? Na escola de libertação você aprende sobre raízes de maldições, você aprende sobre um mundo vasto, né, daquilo que nós demos só uma palhinha aqui nessa live, né, pastor? Sim, então tem muita essa questão de maldição, também que a gente trata nas escolas de libertação, profética, né, ouvir a voz de Sim, Deus, a de sonhos. Tem a gente vai lançar a escola agora também de alimentação, já tem, né, a escola de sim, alimentação de jejum. Então sim, você pode entrar em contato com a Andressa, temos as clínicas de cura, libertação sim. inclusive sexual, cura e libertação geral que a gente fala. Você pode estar fazendo aí, o DDD da Andressa é DDD 011 910 720225. Vamos lá, vamos repetir. DDD 011 910 720225. Você vai entrar em contato, vai falar com o suporte e o suporte vai te passar aí todos os detalhes, como funciona. E lembrando também o pessoal que nós temos a nossa igreja aqui em Guarulhos, o MAIP, Sim, Ministério Apostólico e Intimidade e Poder, na qual nós temos culto de segunda-feira de de oração. oração, né, às 20 horas, quartas às 20 horas, culto também que eu vou colocar de libertação, e domingo culto da família, culto profético também às 9 horas da manhã. Então você pode estar visitando a gente, conhecer o nosso trabalho de ministério, eu tenho certeza que vai ser bênção. E todo mês, A gente tem o nosso seminário, é seminário só uma acompanhar as vez redes por mês, sociais. no sábado. Acompanhe as redes sociais do pastor Rogério, Sim, do da o Instagram da Igreja é o MAIP, né, MAIP Global, acompanhe a vai pro gente global. lá. Pastora, No qual é o seu nosso ins Instagram? Meu Instagram é o Keila Zaite. Eu nem Arroba Keila arroba Zaid. Keila Zaite. Se É que eu inscreva, na realidade segue lá a pastora. Tem o canal da pastora que a gente vai começar a colocar em é, pauta agora. sim, Qual que é o seu canal? meu canal vai ser o Amadinhas Não, Cash. tem esse aí, é o podcast. Vamos lançar o podcast Amadinhas Cash, mas tem o canal da pastora, Ixi, Keila Zaid. Visita essa alma. visita a minha alma, Jesus. Mas nós Segue lá a estamos pastora também, em né? nome de Amém, Jesus. pastora? Nós vamos ter conteúdo voltado para as mulheres, né? Amadinhas Cash. Amadinhas Cast. Vamos abrir agora o canal do Amadinhas Cast. Nós vamos ter conteúdo voltado para as mulheres, casa, família, filhos, tudo que envolve a vida de uma mulher no nome de Jesus. Pastor, para finalizar, ora por nós. Vamos orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer por cada pessoa que está, Senhor, nessa live, nesse podcast. Eu quero te pedir, visita esse homem, visita essa mulher, traz cura, traz libertação, traz resgate, traz transformação de vida, traz, Senhor, restauração. Coloca por terra todo gigante, todo levante, toda a fúria dos malignos, dos imundos e dos perversos. Eu quero declarar na sua vida hoje o resgate do Senhor, a cura do Senhor. Lavasseri mikitokomonderehai. Que a glória do Senhor venha sobre você e que toda ação maligna na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério, na tua saúde, possa ser desfeita agora. Eu declaro sobre você a visitação dos céus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Então, beijos. Fica na paz. Beijos haitiano. Beijo, Ó, beijo, beijo. beijinho. Tchau, Shalom, tchau. shalom. Fica na paz do Senhor. Até a próxima e seja edificado por essa palavra no nome de Jesus.